A impressão que eu tenho é que existe um fato no Brasil que nos diferencia da Argentina. Não sei se é... Tenho a impressão que isso é um fato, que é o eleitor brasileiro não aceita inflação. A gente acabou criando no tempo. E como que eu vejo isso? Eu vejo isso porque quando o político produz inflação, ele é punido pelo eleitor. A Dilma foi empichada, provavelmente porque produziu inflação. A primeira queda de popularidade da Dilma foi naquela inflação do tomate de março, abril de 2013, que não era do tomate, era uma inflação muito mais profunda do que do tomate só, mas foi onde apareceu com mais força. E se eu estiver certo, quer dizer, se for verdade que a nossa sociedade não aceita a inflação como maneira de solucionar o conflito distributivo, a gente vai arrumar o fiscal. Eu acho que o teto do gasto... E aí a gente vai ter que construir novas instituições. A lei de responsabilidade fiscal, ela funcionou bem um tempo, ela deixou de funcionar. Aí tem a minha interpretação de por que ela deixou de funcionar. E se a minha interpretação estiver certo, dá para reconstruir. Agora, a lei de responsabilidade fiscal é uma construção institucional lá do governo FHC. Foi um instrumento que o governo FHC utilizou para colocar os estados na linha. Qual era o princípio? Eram regras muito duras, nem muito duras, mas eram regras duras, e o Tesouro Nacional era o guardião da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque o Tesouro que faz a relação do governo com o governo federal com os governos estaduais. E o Tesouro tem um problema, tem um poder. Se os governos estaduais deixam de pagar a dívida que eles têm com a União, o Tesouro pode sequestrar a receita de ICMS, não transfere a quota-parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, tem instrumentos para obrigar os estados, entes subnacionais, a se comportarem direito. E aí, então, você amarrou os estados. Agora, política fiscal não pode ser uma coisa feita para o computador. Tem que ter espaço para a discricionariedade da política fiscal. E o que a LRF fez, ela deixou esse espaço de discricionariedade da política fiscal para a Secretaria do Tesouro Nacional. O que a LRF não imaginava é que ia acontecer na história a gente ter um presidente da República, que era Dilma, que era uma economista heterodoxa. O ministro da Fazenda, que era o Guido Mantega, que é um economista heterodoxo. E um secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho, que é um economista heterodoxo. Então, você tinha em toda a cadeia de comando gente que achava que restrição fiscal não é importante, gente que acredita em Modern Monetary Theory. Então, se você tem toda a cadeia de comando, da Presidência da República até a Secretaria do Tesouro, economistas que acham que não existe restrição de recurso, que essa coisa fiscal é uma bobagem, aí o espaço de discricionariedade da política fiscal ficou com alguém que não acredita. Então, o próprio Tesouro Nacional começou a fazer vistas grossas aos desvios que havia a LRF. E aí a coisa desandou. Isso quer dizer que já não tinha problemas antes? Não, tinha problemas antes. Os tribunais de contas eleitorais, os tribunais de contas estaduais, eles começaram a fazer o jogo de definir o que é gasto com o pessoal de uma forma ambígua, de tirar coisas que são gastos com o pessoal. Agora, se você tem a centralização do Tesouro defendendo a LRF, você poderia mandar leis no Congresso para melhorar a redação da LRF. Vamos aqui agora uniformizar o critério de gasto com o pessoal. Tem várias coisas que poderiam ser feitas. E quem estava
tocando o barco, não só não fez nada disso, como concedeu aval entre 2011, em 2012 e 2014, acho que foram concedidos avais da União para estados tomarem empréstimo de quase 100 bilhões de reais de estados que não estavam com condições de tomar esse empréstimo. Tá, então, eu acho que a LRF ela desandou porque quem era o guardião dela começou a jogar contra ela. Porque, assim, não tem lei que sobreviva se ninguém quiser cumprir a lei. Se ninguém acredita naquela lei. Então, eu posso colocar na Constituição que tem uma razão fixa entre o peso argentino e o dólar. Se a sociedade não aceitar aquela instituição, ela vai cair.